Aluno da mediação tecnológica, chegamos à aula 4.1 e hoje nós iremos observar a evolução do homem. Dando continuidade à aula que o professor Ricardo Lorismar trabalhou, aqui nós iremos ver essa segunda parte da evolução das espécies. Como é isso daí? Por que causa um debate tão grande sobre essa evolução das espécies? Charles Darwin, como é que Charles Darwin chega e traz uma nova teoria sobre a evolução das espécies? O interessante, eu quero que vocês observem, parece que nós, Homo sapiens, sempre existimos sozinhos na face da Terra. Mas essa família dos homos, hominídeos, ou homininhos, como as novas pesquisas estão trazendo, elas existem há milhares de anos. E não foi só os Homo sapiens, não. Na aula de hoje nós vamos ver que existiram outras espécies de Homo, que viveram quase no mesmo período, só que o Homo sapiens, que nós vamos observar na aula de hoje, ele expandiu o seu território, ele vai expandir, o Homo sapiens, ele sai ali do norte da África, e ele vai expandir o seu território, vai tomar conta da Europa, da Ásia, até chegar nas Américas. Será que esse Homo sapiens, ele se relacionou com outros homos? Ou ele eliminou esses outros homos à medida que eles foram encontrando? Então, olha aí no slide de vocês, hoje aula 4.1 aí, professor Beto e o professor Lorismar. Aí as primeiras espécies dos gêneros Homo e dos Australopithecus e os Homo sapiens. Então, hoje nós iremos ver aí esse gênero Homo. Temos os Australopithecus, temos o Homo sapiens, a evolução humana e, por último, nós iremos ver a arte rupestre. Observamos também que na habilidade da aula de hoje, nós procuramos compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social, das relações de poder. Evolução humana, esses traços gerais da evolução humana. Olha essa característica da evolução humana aí, ó. O ser humano faz parte, então, dessa ordem dos primatas, construído por espécies que têm alguma característica em comum. Cérebro grande, relações ao tamanho do crânio, que por sua vez é pequena em relação ao corpo, e olho e narina na parte frontal da face. Então, a espécie humana, ela faz parte desse Homo sapiens. Esse Homo sapiens aí, essa relação das espécies de hominídeos, nós vamos ver uma relação muito grande. Inclusive, essas teorias estão mudando porque se está vendo uma relação muito grande na evolução das espécies com os chimpanzés. Os chimpanzés, eles têm um DNA, uma característica muito parecida com o homem de hoje, o Homo sapiens. Então, nós observamos isso daí, tá bom? Nós vamos ver essa relação entre essa evolução que ela passa aqui. Vamos andando aí na evolução. Vamos andando na evolução. Olha a evolução, até chegar esse professor aqui, ó, lindo e maravilhoso para vocês. É a evolução das espécies. Então, nós temos isso. Nós temos esse egoísmo de pensar que nós, Homo sapiens, sempre vivemos e fomos os únicos a ocupar este mundo. Mas não, nós tivemos outras relações. O ser humano, ele faz parte dessa ordem dos primatas, dessas características dos primatas. Nós vamos observar pelo tamanho do cérebro, pelo tamanho do corpo. Então, tem várias características que ele define esse homo aí nessa transição dele. Então, não é que o homem veio do macaco, não é isso não, tá? Ninguém está afirmando aqui. O professor Ricardo, ele foi bem enfático a falar isso daí para vocês na aula anterior. Não é que o homem veio do macaco, mas nós passamos por um processo de evolução. Esse processo de evolução que o homem passou, ela tem uma característica parecidas. Nós viemos ali, os símios, nós
viemos aí dentro dessa evolução lá dos símios. Então, até chegarmos a esse Homo. E nós hoje, na aula de hoje, nós iremos ver cada um em suas características. Vamos lá? Olhem no slide para vocês. Então, outras características dos homos aí. As mamas no peito, os membros com 5 dedos nas extremidades, um dos dedos em oposição aos outros 4, capacidade de ficar em pé. Capacidade de ficar em pé. Aqui vocês estão vendo aqui nessa evolução, que vai chegando no processo de evolução, e essa capacidade de ficar ereto. Nós vamos ver o Homo erectus, porque anteriormente, até uma espécie de homem, ele ainda andava se apoiando nos 4 membros. Nós temos os 5 dedos. Tá vendo esse dedo aqui, o opositor? Ele serve para nós segurarmos as coisas. Então, isso é uma característica, os 5 dedos nas extremidades. Aqui no pé nós temos 5 dedos na extremidade. Esse dedo na oposição, na oposição contrária a esse dedo aqui. E a capacidade de ficarmos em pé. E vem também, uma das características do Homo sapiens, foi o cognitivo. Esse cognitivo dele que foi dado, essa inteligência que foi dada, uma inteligência superior, que fez com que ele fantasiasse algumas coisas e fosse para o mundo e fosse conquistando o mundo. O homem, ele passa por um processo evolutivo. Até hoje nós temos um processo evolutivo. O homem que era caçador e coletor, hoje é um homem que vive de iFood. Fica lá no seu apartamento, no seu computador, pedindo comida pela internet. O homem passa por um processo evolutivo. O homem está voltando a ser sedentário. Vamos lá? Aí, então, olha aí, ó. Aí é tratado algumas características aí, típicas desse processo da evolução. Os primatas do sul aí, tem os Australopithecus aí, que são, Australopithecus é o macaco do sul, aí depois vemos o Homo habilis, aí depois do Homo habilis vamos ver os Homo erectus, vem o Homo neanderthalensis até chegarmos ao Homo sapiens. Então aí vocês já caracterizam essa evolução humana, essa evolução humana. Então, o homem ele passou por um processo evolutivo. A ordem dos primatas aí pertence à família dos hominíneos, ancestrais humanos e alguns macacos como o gorila. Hominíneos. Interessante que muda essa concepção de hominídeos para hominíneos. Até então, se pensava que nós estávamos muito distantes dos chimpanzés, eram separados apenas por grupos. E agora, os estudiosos na área, eles já estão vendo uma forma diferenciada dessa evolução das espécies. Os estudos que tem aí na antropologia, na paleontologia, na arqueologia, em todas as ciências que vão estudar essas questões antigas, inclusive a história, ela vai trazer também essa nova concepção. Hominídeos muda-se para hominíneos. E também já está se estudando a mudança disso daí para hominida ou hominida. Então, o que eu quero falar para vocês é que essas teorias elas vão se modificando conforme os achados arqueológicos. Olha a ocupação nossa aqui, a ocupação dessa região da América do Sul, dessa região do Brasil da América do Sul, juntamente com a América do Sul. Não tem, os achados arqueológicos não mudam a concepção. Anteriormente a gente achava que só iria vir pelo Estreito de Bering, lá. O homem vinha da América do Norte para a América Central até chegar à América do Sul. Aí nós temos uma outra teoria, a teoria australiana ali,
Então, que o homem veio ali daquela região da Austrália, tá? Não pelo Oceano Atlântico, mas pelo Oceano Pacífico, em embarcações indo de ilha em ilha até chegar à América do Sul. Só que na outra concepção ali, do Estreito de Bering, esse homem chegou e dominou o outro e eliminou o outro. Então não ficou vestígio desse outro homem. Vamos lá? No slide para vocês aí, ó. Mais uma árvore para nós entendermos aí, ó. Os mamíferos insetívoros, árvores filogenética provável dos antrópodes. Olha aí, ó. Então, aí essa árvore, ela traz a evolução. Os Diopithecus, os Ramapithecus, Australopithecus. Esses Australopithecus que vão aí, eles são bem próximos aí desse Homo sapiens, vão vir próximo do Homo sapiens aí. Então, nessa árvore aí nós temos a separação. Os símios vão para um lado, os símios do Novo Mundo, os símios do Velho Mundo vão para o outro lado, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé, e nós temos o Australopithecus e nós temos o homem, que é o Homo sapiens. E essa característica aí dos hominídeos. Então, isso daqui é dentro da evolução. Percebam vocês que tanto os primatas, os macacos e os chimpanzés e outros, eles vêm da mesma corrente, mas eles não se caracterizaram como os homos. Não podem se caracterizar como o Homo sapiens, que hoje é o único da espécie humana que existe. Mas essa família de hominíneos, existiam várias espécies de hominíneos, espalhados aí pelos continentes, na Ásia, na Europa, na África. Em cada canto existia uma característica desses hominíneos. E um depois, ele foi eliminando o outro. Acredito-se também, existe uma teoria que eles foram cruzando e foram fazendo a evolução de outros, mas essa teoria também, uma teoria ou outra, ela ainda não foi comprovada especificamente. É tipo os Australopithecus aí, acredita-se que o Homo sapiens tenha cruzado com os Australopithecus e tenha feito uma evolução. Na Europa foi feito já o DNA, se achou 5% de DNA de Australopithecus. Isso não vem provar que uma teoria está certa ou que outra teoria está certa. E também não vem provar que uma teoria está errada e a outra está errada. Então, nós estamos ainda em processo de estudo para entender essa antiguidade, para entender essa pré-história brasileira. Percebam a palavra pré-história. Nós ainda não entramos no falar de história, porque ainda não apareceu a escrita. Esse homem, ele ainda não tem capacidade de escrever. Esse homem que nós estamos estudando, dentro dessa evolução, ele ainda não tem capacidade de se formar socialmente, de formar uma sociedade. Ele ainda não é um homo que ele é sedentário, que ele está desenvolvendo a agricultura, que ele está desenvolvendo mecanismo para a agricultura. Então, é um homo caçador e coletor. Seguindo aí, vamos ver primeiro aí, ó, essa característica dos Australopithecus, meus alunos. Esses Australopithecus aí que estão 4 milhões de anos atrás. Olha o tempo desses Australopithecus. E como eu falei para vocês lá, eles estão na África, ali naquela região da África do Sul. Também usavam os membros inferiores. Eles ainda não estão erectos, ainda estão usando membros inferiores para andar. E com algum apoio do membro superior, só que ele já é um homo que ele já está se tornando erecto, mas possui cérebro maior que o dos macacos e maxilares salientes, como os dentes caninos semelhantes aos nossos. Então, esses Australopithecus, 4 milhões de anos. Qual é o Australopithecus mais famoso? Qual é? Olha aí, ó, no quadro para vocês, Lucy. Não é a professora Lucy de matemática, não. É daqui a Lucy, porque estava tocando a música dos Beatles, Lucy, e por ser caracterizada como do gênero feminino,
foi dado o nome desse primeiro ser humano achado, esse Australopithecus, esse primeiro Homo achado de luz. Então foi reconstituído como poderia ser a aparência, como poderia ser a estrutura óssea, foi feito todo um estudo desse primeiro fóssil achado aí. Esse primeiro fóssil chamado Lucy. Vamos para outra espécie de Homo. Homo habilis. Homo habilis. Ele surge aonde? Na África Oriental, por volta de 2,4 milhões de anos atrás. Já, olha aí, eu quero que vocês observem que a espécie de Homo, ela não está só no Neolítico. Lá no Paleolítico já existia essa espécie de Homo. E lá no Paleolítico ele vem se desenvolvendo, vem passando por um processo de transformação, de desenvolvimento, até chegar ao Homo sapiens, até chegar a nós, a espécie humana. Então, passou por um processo de desenvolvimento. Não existe aí, até biblicamente falando, não existe regiões que diziam que existiam os gigantes, homens grandões. Existiam outras regiões lá na Ásia que os homens não passavam de 1 metro. Outra espécie de Homo. Então, nós vamos ver várias espécies de Homo que existiu na face da Terra e que foram extintos, desapareceram. E hoje nós só temos o Homo sapiens, reinando sobre a face da Terra, reinando sobre os outros animais. E nós só existimos porque lá na era dos dinossauros, houve um meteoro que destruiu tudo, porque se os dinossauros existissem, provavelmente nós não iríamos existir. Eles seriam os senhores da Terra. Ok? Então, acompanhe na aula aí, que nós estamos vendo esse Homo habilis aí, lá do Paleolítico. Vivia em pequenos grupos, construídos de 20 a 100 indivíduos. Viveu da caça de pequenos animais e da coleta de fruto. Folhas e raízes, por isso, eram denominados, importante vocês terem isso daí em mente, eles eram denominados caçadores e coletores. Caçadores e coletores. Era a denominação deles de caçadores e coletores. Porque eles buscavam raízes, eles buscavam fruto, eles caçavam pequenos animais, então eles eram caçadores e coletores. Por isso que eles eram nômades. Habitavam no interior das cavernas. Professor, o que é ser nômade? Surgiu essa dúvida, o que é ser nômade? O homem, por ser caçador e coletor, ele está coletando os frutos daqui a pouco não existe mais aqueles frutos, ele vai se mudando, vai fazendo uma mudança, vai para outro ambiente. Então ele vai colhendo aqueles frutos e ele vai caçando pequenos animais que vão ficando escassos naquela região. Então ele se muda. Nômade. Não tem uma morada fixa, não tem um paradeiro fixo. É por isso que depois, lá na frente, nós vamos ver que esse homem de nômade, ele se torna sedentário. Ou seja, ele vai ter um paradeiro fixo. Voltando aí. Então, agora vocês entenderam o que é o nômade. Quem são esses nômades, esses homens nômades, Homo habilis, os nômades. Olha aí a característica que os estudiosos nos trazem de como seria esse Homo habilis. Esse Homo agora erectus, que vai viver entre 1,8 milhões a 300 mil anos atrás no Paleolítico ainda. Nós estamos ainda no Paleolítico. Então esse homem, ele está lá no Paleolítico. O professor Ricardo já explicou para vocês aí sobre esse Paleolítico, a antiga pedra, Mesolítico ali, a metade desse período, e Neolítico, a nova
fase, a nova pedra, a nova idade das pedras. Esse Homo erectus, ele era bípede e andava ereto, ou seja, ele andava assim, ó, em pé. Ele já seria aqui, essa característica aqui, ó, ele já estaria andando em pé, já teria uma nova característica. Olhem no slide para vocês aí, ó. Então, ele vai viver na África e se espalhou para a Europa e pela Ásia. Tomando conta ali da Europa e a Ásia. Podia atingir até 1,70 m de altura. A minha estatura, meu tamanho. Manipulava mandíbulas e crânios maiores que dos australopithecus. Então, ele vai ter mandíbulas e o crânio ele vai ser maior do que esses australopithecus. Já estamos passando aí por um processo evolutivo. Vivia em caverna, então esse homem ainda não construiu casa. Ele ainda procura uma caverna para se habitar. E ele começa a fazer utensílios de madeira. Então, esse homem está passando por um processo evolutivo e ele está se abrigando em caverna, ele está fazendo seus utensílios de madeira e ele está saindo ali juntamente com o seu utensílio de madeira e de pedra. Os utensílios ainda são de pedra, nós ainda não chegamos à era dos metais. Então nós temos pedra, tanto é que nós estamos no lítico, nós estamos no período das pedras ainda, tá bom? Olha aí, ó, como seria a característica desse Homo erecto. Olha aí como aparece esse Homo erecto para nós. Nós temos outra espécie de Homo, Homo neanderthalense, ou Neandertal. Os neandertalenses, eles vão surgir por cerca de 400 mil anos na Europa e no Oriente Médio, sendo encontrado na Alemanha. Neandertal. Olha aí, a Europa foi tomada pelos neandertais. A altura de 1,60 m e era um homo robusto. Pernas curtas, queixo e crânio era parecido com o Homo sapiens, que é o Homo atual. Capaz de fabricar utensílios de pedra mais trabalhados. Então, a pedra ela já começava a ser polida. Ela já começava a aparecer aí um novo processo de pedra polida. Enterrava seus mortos e possuía o controle do fogo. Então, já assistiram aquele filme A Guerra do Fogo? Pois é, esse homem neandertal, ele já possui esse controle do fogo, ele já possui essa característica, ele já começa a ter uma sociedade mais complexa, ele já começa a trabalhar sua pedra, uma pedra mais detalhada, uma pedra mais polida, esse neandertal. Vamos lá? Olha aí a característica, olha aí a foto com quem esse neandertal seria mais ou menos parecido, como seria a característica dele. Tá vendo aí, ó, na imagem, projeta um homem já trabalhando com os ossos, quebrando os ossos para servir de arma, já polindo a pedra, quebrando a pedra, trabalhando a pedra. Então, já é algo mais evoluído dentro da evolução das espécies. Agora chega ao homem que vai dar a característica do homem que somos hoje. Homo sapiens. Homo sapiens. Viveu no Neolítico, espalhou-se gradativamente a partir da África Oriental em direção à Ásia e à Europa desde 200 mil anos atrás. É a espécie a qual pertencemos, é do Homo sapiens. Dotado de maior inteligência, desenvolveu novas técnicas de produção de instrumentos, de pedras e outros materiais. Olha aí como seria esse Homo sapiens, tá? Como seria esse Homo sapiens? Daqui veio a nossa descendência, desse gênero de Homo sapiens, dessa nova característica do Homo sapiens. E o Homo sapiens, ele é a espécie de hominídeo
que ele se espalha pelo mundo. Ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia, ele toma conta ali da África e ele começa a se espalhar. É por isso que nós, os pesquisadores, tentam entender até hoje. Por quê? Dentro de todas as espécies de hominíneos que existiram, por que só existe hoje o Homo sapiens? O que aconteceu? Será que esse Homo sapiens ele eliminou outras espécies? Será que esse Homo sapiens ele cruzou com outras espécies e deu essas espécies de Homo sapiens que existem hoje e com características diferentes? Então, tudo isso, os estudiosos, os pesquisadores da área, eles tentam compreender. Não é que nós viemos do macaco, mas no processo de evolução, o macaco, eles foram dentro de uma linha de sucessão evolutiva, vieram ali de uma mesma raiz de onde nós saímos. Ok? A raiz ali, mesma terra, mesmo fertilizante, só que fomos árvores diferentes. Mesmo dentro da espécie dos hominíneos, nós somos espécies diferentes, nós saímos de espécies como espécies diferentes dentro desse processo dos hominíneos. Neandertal, os outros hominíneos, os australopitecos, cada um foram espécies diferentes. Aí vem o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele expande o seu território, ele conquista novas terras e ele conquista o mundo. Até hoje, esse Homo sapiens, ele sai em novas conquistas. Ele cansou de conquistar a Terra. Agora, ele quer conquistar o universo. Mas sem ainda ter conquistado os oceanos. Olha o tanto de coisa que nós ainda temos para conhecer, conquistar dentro da humanidade. Eu quero dizer para vocês, o conhecimento da humanidade que existe hoje não é o que é o verdadeiro, é o que é o aceito hoje. Esse conhecimento, ele pode passar por um processo de evolução do próprio conhecimento. Nós podemos conhecer outras teorias que vão sobrepor essa teoria existente a de hoje, tá certo? Assim é o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, ele passa por um processo evolutivo. É isso, aluno. O conhecimento que você tiver no ensino fundamental vai ser diferente do conhecimento que vocês estão tendo agora no ensino médio. Vocês estão passando por um processo evolutivo de novos conhecimentos. E eu digo a vocês, se vocês fizerem um excelente ensino médio, estiverem atentos às aulas do ensino médio, vocês irão fazer um Enem de uma forma bem tranquila. E depois irão fazer uma faculdade de uma forma tranquila. Vamos aí a tela para vocês aí, ao nosso Homo, esse gênero Homo aí, ó, Homo sapiens. Surgiu cerca de 350 mil anos na região leste da África, responsável pela diversificação da especialização dos instrumentos, fabricou anzóis, arpões para pesca, lanças, machados e pontas de projéteis para caça, furadores, raspadores, agulhas e faca para extrair couros e pele. Então é um homo com maiores habilidades, esse Homo sapiens. É um homo já mais desenvolvido. Olha outra característica que eu quero que vocês prestem atenção dentro dessa característica do Homo sapiens. Eles constroem cabanas e tendas com galhos, peles e ossos de animais e usavam vestes feitas de pele de couro. Então já tem a construção de cabana, a casa. Esse homo, ele já se torna sedentário. Ele já se protege com pele de animais. Ele já usa veste feita de peles e couro. A característica dele já dentro do processo religioso, ele já sepultava os seus mortos como prática de rituais. Então já começa a aparecer aí um processo religioso. Eles produziam manifestações em arte rupestre, que nós vamos ver já mais lá para frente.
Lembra que ainda agora nós falamos que esse homo, essas espécies de homos, eles eram nômades. Eles viviam de um canto para outro, indo de um canto para outro. O Homo sapiens, ele já começa a construir as suas casas. Olha aí a casa do Homo sapiens, como era construída. Olha aí, ó. Aqui nós observamos essa característica. A casa já era construída aí com madeira, pau a pique, com barro. Ela já era coberta de palha, já buscava palha para se cobrir. Ou seja, essa casa aqui que nos aparece dentro desse homo, ela já não é mais uma casa onde ele vai precisar de caverna para se abrigar. Ele vai dizer, não, agora estou construindo a minha própria casa, eu tenho um próprio lar. E com isso, esse homo, ele começa a posteriormente a domesticar os animais. Ele começa a praticar a agricultura, domesticação de animais. E a prática da agricultura vai fazer com que esse homo se torne sedentário. Professor, o que é isso? Ele não fazia... Não, sedentário significa agora que ele está parado em um lugar. Ele não é mais aquele nômade que vai de um lugar para outro. Ele é sedentário, ele está naquele lugar e a partir daquele lugar ele vai morar, ele vai plantar, ele vai matar os animais que ele está domesticando para o seu alimento. Tá certo? Então esse homem, ele não vai precisar mais correr atrás da sua caça. A sua caça, ela vai estar ali no seu curral, no seu chiqueiro, na sua terra. As suas plantas, ele não vai mais precisar colher de galho em galho, de árvore em árvore. Ele vai começar a plantar o seu alimento. Ele se torna sedentário. Então, a partir do momento que o homem se torna sedentário, ele vai organizar a sua sociedade. Ele vai dividir as tarefas dessa sociedade, ele vai organizar e vai começar a aparecer o Estado, a organização social, familiar, de tribos. E dentro desses contratos sociais dessa organização, começam a surgir as primeiras civilizações, que serão assuntos que nós iremos estudar agora na unidade 1 das aulas do primeiro ano. Voltando na tela, lembra que nós falamos sobre arte rupestre? O que vai ser essa arte rupestre? Essa arte rupestre que está presente em grandes partes dos sítios arqueológicos na forma de estatuetas, gravuras, pinturas. Aqui nós nos deparamos com a arte rupestre. Esse homem, ele precisa agora registrar nas paredes das cavernas, registrar por onde ele está, ele precisa registrar o seu cotidiano, a caça, os relacionamentos, a família, até a dança. Essa arte ela é achada dentro dessas escavações, essa arte ela é achada e ela é estudada para nós entendermos como é que se deu esse processo. Quando nós pegamos nas cavernas, essa arte que ela é feita às vezes de carvão da fogueira, esse carvão às vezes ele é colorido, eles pegam na natureza, eles vão pegar o que a natureza vai oferecer. Ele vai produzir tinta, essas tintas eles vão colorir essas paredes e eles vão registrar o seu cotidiano. É por isso que dentro dos sítios arqueológicos, uma das coisas que se procura muito é a arte rupestre, para entender o que tinha naquele momento. Quais os animais que eles caçavam, como era que era a base da alimentação deles. E eles retratam dentro dessa arte. Olha aí, na tela para vocês, começa a ser produzida por volta de 40 mil anos atrás em diferentes lugares do mundo, essa arte rupestre. Para pintar usavam pigmentos que extraiu da natureza, misturando cera de abelha, sangue, barro, carvão. Então tudo que eles podiam, eles usavam para registrar.
Olha aí dentro da caverna de Paitingui, mais arte rupestre. A arte rupestre representa a primeira forma de expressão e comunicação dos homens pré-históricos, por meio do qual exibiu sua percepção e compreensão do mundo e de si mesmo. Aí dentro desse bisão da caverna de Altamira, lá na França, a caverna de Altamira, então nós iremos ver esse bisão aqui, ele sendo retratado dentro da caverna. Então nós já temos o entendimento que esse bisão era algo que era caçado por eles. Era um animal que era muito procurado por esse homem das cavernas, por esse homem pré-histórico. E ele fez questão de seus primeiros traços artísticos deixar registrado esse bisão. Ele fez questão de dizer que por ali ele passou e por ali ele registrou que existia caça. Ali nós entendemos o cotidiano, ali nós entendemos a expressão desse homem. Percebam vocês, então, esse homem, ele já está tendo inteligência. Seja ele qual espécie de homo for, ele já está tendo raciocínio, já está começando a produzir arte. Olha aí na tela para vocês. Na tela para vocês aí, ó, nós temos, acredito que essas imagens não foram pensadas como obras de arte, e sim como busca de transmitir informações, como fazem hoje as placas de trânsito e as bandeiras. Então, ele estaria transmitindo essa evolução da espécie que nós vamos ver hoje. Esse homem, através dessa arte, ele estaria transmitindo para quem fosse ocupar aquela caverna depois. Olha, o que nós estamos nos alimentando é desses animais, desse bisão, desses cervos, desses animais que a natureza nos oferece. Então, é uma forma de comunicação. Evolução das espécies. A aula de hoje. A aula de hoje, então, nós vimos as espécies de Homo. Uma coisa interessante que nós aprendemos hoje é que o Homo sapiens não foi a única espécie de hominídeos existente na humanidade. Existiram outras espécies de hominídeos que foram extintos ao longo. Então, o Homo sapiens era apenas uma dessas espécies. Nós vimos hoje isso daí. O Neandertal, o Neandertalense, os Australopithecus. Se nós colocarmos aqui dentro de hoje, dentro do estudo, nós iríamos ficar o dia todinho vendo a característica de cada um, porque além desses que tiveram na aula, tiveram outros hominídeos que existiram na face da Terra, se espalharam. E os próprios Australopithecus, eles têm outras características, não são uma só espécie. Então, eu queria que vocês, para vocês se aprofundarem mais, a USP tem aí na internet, ela tem no YouTube, ela tem um curso que fala só sobre esse período da antiguidade, da pré-história. Para vocês entenderem este mundo, procurem no YouTube. Procure as novas teorias que se tem dentro dessas evoluções das espécies, que vocês irão encontrar muitas novas teorias hoje dentro do YouTube, dentro de estudos que saíram recentemente sobre isso. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho o professor Lorismar vai fazer uma pequena revisão da aula com vocês e irá fazer a atividade, vai corrigir a atividade com vocês. Façam a atividade que já já a gente volta. Um grande abraço.